Mas vamos lá. Então, exemplos. Agora, nesse instante, ó, eu vou fazer um exemplo da perfeitamente inelástica e depois um da elástica. Então, exemplo aí, ó, exemplo número 1 da perfeitamente inelástica. Beleza. Ah, como que eu vou saber se é essa ou não? Ele vai ter que escrever, ele vai ter que dar alguma dica, tá? Ou você vai calcular, depois a gente pega o coeficiente de distribuição, aí se você chegar que ele dá zero, aí você pode provar que aconteceu isso daí. Mas vamos por partes. Então assim, ó, vou fazer com um carrinho mesmo, mas um exemplo bem clássico de perfeitamente inelástico, na verdade daí nem é uma colisão, mas a gente tem um peixinho pequenininho, aí você tem um peixão grandão, né? Esse peixão grandão aqui vai fazer com que o peixinho fique dentro dele, virou um corpo só, né? Então é perfeitamente inelástico. Mas tá, vamos colocar com carrinhos. E a gente tá unidimensional ainda, tá? Sem trabalhar com operações vetoriais, por enquanto, mas a gente vai. Então, ó, imagina que a gente tenha dois carrinhos. Então, tem um carrinho A, tem um carrinho B. Vou colocar velocidades, ó. A velocidade do A era 6. A velocidade do B era 3. A massa do A é 2. E a massa do B também é 2. Vou colocar eles de mesma massa. Beleza, ó. Isso aqui é antes da colisão. Eu estou colocando eles mais separados para você entender o desenho, né? Mas o antes da colisão seria assim, né? É que ele vai selecionar tudo. Mas seria o A aqui, ó. Bem pertinho, quase encostado, tá? Mas é só por efeitos didáticos. Então, ó, vai ter um intervalo de tempo, né? Que é o tempo do evento, é o tempo da colisão. Aí eu estou afirmando, tá? Eu vou ter que falar que eles ficam juntos após a colisão. Aí eles vão virar um corpo só. Ele apagou o chão. Que doido. Mas eu fiz a bolinha depois. Tá. Aí eles vão ter, ó, a mesma velocidade. Por quê? Porque eles estão juntos, né? Aí uma classificação, ó, que a gente costuma usar. Você coloca um risquinho em cima da grandeza para representar depois. E isso é para qualquer parte da física, tá? Que nem quando for trabalhar com carga. Antes do contato, depois do contato. Aí você tem a carga sem o risquinho e a carga com o risquinho, tá? Então, o risquinho significa depois. A gente chama de linha esse risquinho, tá? Então, ali tá a velinha. Então, aqui, ó, vai ter o A e o B juntos. E eles vão seguir colados ali, sem se separar. Então, se eles ficaram juntos, é porque foi perfeitamente inelástico. Independente do tipo de colisão. Como que você faz? Que o que antes é igual ao que? É igual ao que, né? Igual ao que depois. Pronto, mas lembra que é a quantidade de movimento do sistema. Quem que é o que antes? O que antes é o que A mais o que B, certo? Quem que é o que depois? É o que A mais o que B, só que ele ficou um corpo só, né? Então eu vou chamar de QAB, beleza? E eu vou colocar a linha só para a gente se acostumar. Então QAB, linha, porque é depois da colisão. Como calcula a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade, não é? Então vai ficar, ó, massa do A vezes velocidade do A, mais massa do B vezes velocidade do B. E isso é igual, ó, virou um corpo só, né? Quanto que é a massa dele? É massa do A mais massa do B. Isso aqui vezes a velocidade deles após a colisão. Feito isso, agora é continha. No lugar do MA você vai colocar 2. No lugar do VA você vai colocar 6. No lugar do MB você vai colocar 2. No lugar do VB você vai colocar 3. Aí isso vai ser igual a 2 mais 2, que é 4, né? Vezes V'. Portanto, vai ficar, ó, 2 vezes 6 dá 12, mais 6, aí isso aqui dividido por 4, né? 12 mais 6 dá 18. 18 por 4 é a mesma coisa, 9,5. Isso aqui dá 4,5 metros por segundo. Aqui aconteceu uma coisa bem interessante, mas eu não vou falar agora, tá? Porque a gente vai provar, mas quando for isso aqui, ó, for perfeitamente inelástica e for a mesma massa, aí seria a média das velocidades. 6 mais 3 dá 9, por 2, 4,5. É específico, sim, você vai decorar? Não, né? Você consegue fazer a continha com o conceito, que é o que antes igual ao que depois.
Esse negócio de corrigir o retângulo é sensacional, né? Você viu o jeito que ia ficar o retângulo. Então tá aí, ó, essa é o primeiro. E você viu que essa é simples. Por que essa é simples? Porque é uma equação só, né? Uma velocidade só é uma equação só. Próxima. Agora começa a ficar legal. 2. A elástica. Beleza, então vamos lá, ó. Vou fazer os mesmos carrinhos, tá? Exatamente os mesmos carrinhos. Então a gente tem, ó, um carrinho A indo para a direita com uma velocidade de 6. Podia copiar lá de cima, né? Mas agora já foi. Aí eu tenho um carrinho B indo para a direita também com uma velocidade de 3. Eu nem fiz a comparação, né? Mas é óbvio que eles vão colidir porque o de trás tem mais velocidade, né? Eles estão na mesma linha, então vai acabar colidindo. Aí as massas as mesmas, tá? MA2 e o MB2 também. Beleza, olha só agora, ó. Eles vão colidir, né? Professor, pode ser que o A bata no B e o A venha para a esquerda? Pode, é uma possibilidade, tá? Pode ser que o A bata no B e o B vá com mais velocidade para a direita, só que o A continue indo para a direita também? Pode. Pode também, tá? Você vai estabelecer um sentido. Se você chegar numa resposta da negativa, é porque você errou o sentido só daí, tá? Mas coloca um desenho. Vou colocar que os dois continuaram indo para a direita, tá? Então o A vai continuar indo com VA' e o B vai continuar indo com VB'. Só que aqui eu já faço uma primeira anotação. Olha só, você tem a situação antes e a situação depois da colisão. Né? Você concorda que antes o VA tem que ser maior que o VB para que a colisão aconteça? E nesse caso aqui, né, que a gente desenhou, o meu desenho, ó, mesmo se o A tivesse voltado, colocando daí de maneira com sinal, né? Você concorda que o VB' tem que ser maior que o VA'? Esse desenho está bem óbvio. Sim, né? Por quê? Porque o A fez força no B, o B fez força no A. Então, o B deu uma acelerada, né? Ganhou velocidade e ele vai continuar para a direita. O A, por ter sofrido uma força em sentido oposto, ele freou, né? Então, ele vai perder velocidade. Então, aí o B continua com mais e o A continua com menos. Beleza? Ah, e se o A tivesse voltado? O A teria negativo, né? Não tem nem o que falar da equaçãozinha. Beleza? Então vamos lá, como que a gente começa? Isso é uma colisão, não é? E se é uma colisão, você faz que antes igual ao que depois. Vamos lá, por partes. Quantidade do A, quantidade do B, igual a quantidade do A depois, mais quantidade do B depois. Quantidade do A é massa do A, velocidade do A, mais massa do B, velocidade do B. Quantidade do A, massa do A, VA', mais massa do B, VB'. Vou substituir. 2, 6, 2, 3. Aqui, 2 VA', aqui 2 VB'. Posso colocar o 2 em evidência? Posso. Por isso que eu coloquei a mesma massa, só para facilitar a nossa vida. Então, olha só que a gente acabou de chegar. Você concorda, então, que o VA' mais o VB', isso aqui vai dar 6 mais 3, que dá 9? Sim ou não? Sim. Dá para resolver isso? Não, porque tem duas incógnitas e uma equação só, né? Então pode ser 6 e 3, pode ser 3 e 6, pode ser 4 e 5, pode ser... Enfim, né? Tem vários valores, tem infinitos valores para acontecer. Ah, mas e se o A tivesse voltado? Não tem problema, olha só. O B poderia ter 11 e o A menos 2, né? Bate, né? Então você tem infinitas possibilidades para acontecer mesmo. Então, aqui não dá para continuar. Falta uma equação. Mas como é uma colisão elástica, o que a gente pode fazer? Ora, conservou a energia cinética do sistema, não é? Então, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Lembra sempre do sistema, né? Não vou escrever a equação inteira, tá? Para não ficar colocando um monte de letrinha. Mas vai ser, ó, energia cinética do A mais energia cinética do B igual a energia cinética do A' mais energia cinética do B'. Continuando, já vou colocar valores, tá? Energia cinética não é mv² sobre 2?
Então aqui vai ficar 2, 6 ao quadrado sobre 2. Esse aqui é 2, 3 ao quadrado sobre 2. Igual a 2VA' quadrado, que a gente não sabe, e VB' quadrado sobre 2. Ó, 2 com 2, 2 com 2, de novo, mais uma vez. No fim, a gente vai ter o que, ó? Que o VA' quadrado mais o VB' quadrado. Isso aqui é 36 mais 9, né? Porque tá ao quadrado ali. 36 mais 9 eu tenho 45. Certo? E agora, dá para resolver isso aí ou não? Dá, por quê? Porque são duas equações para duas incógnitas. Só que esse sisteminha não é o que você está acostumado. Porque ele não é linear. Então não é multiplicar por alguém, somar, subtrair. Não dá. Esse tem que ser por substituição, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Nessa equação aqui eu vou isolar alguém. Sei lá, tô escolhendo o VA. Então quem que vai ser o VA? 9 menos o VB. Tá? Prova aberta, como que você faz? Ó, chama essa equação aqui de alguma coisa, vou chamar de um asterisco. E essa equação aqui eu vou chamar de 2. O que você faz então? Ó, substituindo 1 em 2. Como que vai ficar? Então, ó, no lugar do VA você coloca 9 menos o VB, isso ao quadrado, mais o VB ao quadrado. Isso aqui tem que dar 45, né? Continua, ó. Aqui tem um produto notável, tem não? Quadrado primeiro, que é 81, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Você está entendendo por que a gente vai criar um coeficiente de restrição para facilitar? Porque, assim, não tem nada muito complicado que está sendo feito, mas é trabalhoso. Você concorda que é trabalhoso, que tem bastante continha? Sim, qual que é a continha? Resolver um sistema, né? Que você faz isso aqui na matemática de monte, você não reclama. Aí quando é na física, você fala, olha o tamanho da conta. Enfim, mais velocidade B, linha ao quadrado, né? Ó, isso aqui que eu fiz, ó, cadê? Deixa eu pintar. Verdinho. Ó, isso aqui virou isso aqui, tá? Só para você não se perder. Aí tem mais o VB' quadrado ali depois. Aí isso aqui igual a 45. Vamos lá, ó. Vou juntar os termos. VB' com VB' dá 2VB' quadrado. Menos 18 VB'. Aí eu tenho, ó, 81 menos 45. 81 menos 45, ó. Aqui é 9 vezes 9 e aqui é 9 vezes 5. Né? 9 menos 5 dá 4, vai ficar 9 vezes 4 dá 36. Essa conta é ruim, né? Vai dar 36. Qualquer coisa me corrige aí, pelo amor de Deus. Aí, mais 36, né? Isso aqui dando 0. Vou dividir todo mundo por 2 daí. VB' quadrado menos 9VB' mais 18, isso aqui dando 0. Pronto. Quer fazer Bhaskara? Vai lá. Quer fazer só em produto? Vamos que eu quero também. Então, ó, a soma tem que dar 9, né? E o produto tem que dar quanto? 18. Começa sempre com o produto, tá? Deixa eu fazer uma coisa, senão eu vou ficar bem em cima das respostas. Aí. Quem é o produto que dá 18? Pode ser 18 vezes 1? Pode. 18 com 1, né? Somado ou subtraído? Não vai dar 9. Então não pode ser 18 e 1. Próximo, 9 e 2. Né? 9 vezes 2 dá 18. Agora tenta a soma da 9. Não tem como também, né? Qual que é o próximo? 6 e 3? Sim, né? 6 e 3, 18 e somados dá 9. Então, ou o meu VB' é 6, ou o meu VB' é 3 metros por segundo, né? Pronto. E agora, ó, quanto que vai ser o VA? Linha. Eu tô bem aqui na frente, né? Deixa eu olhar para a equação aqui. Pronto, vou livrar. Quanto que vai dar os nossos VAs? Lembra que a soma deles tem que dar 9? Sim, né? Então, mais fácil. Ó. Aqui tem que dar 3, então. E aqui vai ter que dar 6. Aí, olha o que a gente chegou. Né? Então, ó, a gente tem a possibilidade número 1, que é o VB6 e o VA3. E a gente tem a possibilidade número 2, que é qual? O VB3 e o VA6. As duas são positivas, as duas são números bonitinhos, né? Mas só uma vai atender. Qual que é que atende? Eu vou lembrar você o nosso problema. Olha só, você tinha o A6 e o BA3, né? O A estava 6 e o B estava 3. Qual que é a condição final? Não era que o VB fosse maior que o VA? Então, o A
pode continuar a 6 e o B a 3 do jeito que estava antes? Não, né? Então, essa alternativa aqui não vale. Mas vê se, antes de eu riscar, vê se faz sentido. Né? Não conservou a quantidade de movimento? Sim. Não conservou a energia também? Sim, isso aqui conserva os dois. Por isso que aparece de novo. Né? Só que para isso aqui acontecer, qual que é a condição? É que o A atravessasse o B. Seria como se o A tivesse sumido momentaneamente e aparecesse na frente do B. Como se ele fosse uma partícula fantasma. Ah não, eu fui longe demais. Deixa esse assunto para lá. Então, essa possibilidade aqui, não, né? Então, a nossa resposta final é que o B vai com 6 e o A vai com 3. Aqui aconteceu mais uma coisa importante. Olha só. Quando a gente tem uma colisão que é elástica, ó, colisão que é elástica, e os corpos têm a mesma massa, o que acontece na colisão? Ah, o A tinha 6 e o B tinha 3 após a colisão. O A tem 3 e o B fica a 6. Ou seja, eles trocam suas velocidades. Quando? Se for elástica e se for a mesma massa. Só nessa situação, tá? Só nessa situação. Mas ela aparece várias vezes, isso é legal de saber. Beleza? Então, aqui, agora, nesse instante, ó, olha para as contas que foram feitas. Dá para fazer na hora da prova? Dá, sem problema algum. Né? Na verdade, tem um problema que é o tempo. Então, dá para melhorar isso? Dá. Então, a gente vai criar uma grandeza que auxilie no processo da conta. E é criar mesmo, tá? E vocês vão me ajudar. Olha só, ó.